Salve, galera! Sobretão Podcast novamente no ar aí, segunda temporada, né? Mais uma vez aqui, voltando. Logo novo, hein? Bosco aqui, com toda a equipe. Produziu aqui, ó. Estamos no antigo ainda aqui na canequinha, mas aqui é o logo novo. Agradecendo aí vocês pela audiência, tá? E lembrando, né? Sempre contrata o Bosco, né? O Bosco tá aqui sempre presente. Fez a promoção no fim do ano, Bosco, eu não esqueci, tá? Da promoção que você fez no fim do ano. E vou falar assim, ó, você vai dar mais 10% de desconto aí. Vai, ô Bosco, 10%. Você fala que viu aqui o podcast hoje, mais 10%. Principalmente quem vai casar. Tem uma amiga que quer casar, eu falei assim, você assiste o podcast lá que você ganha, entendeu? Beleza, gente? É isso aí, ó. Mais uma vez, Sobretão Podcast. Hoje com um convidado especial, nosso querido Luiz Henrique. É Luiz Henrique? Isso. Tudo bem, cara? Prazer. Tudo bem, Cláudio? Luiz Henrique, eu não vou começar, eu vou deixar ele se apresentar, mas você é um entusiasta do violino, é isso? Isso. É um violinista? Violinista. Conta pra mim aí como é que começa, né, essa história aí de violina, porque assim, estamos no Brasil, né? Eu sei que tem influências aí de várias coisas, né? Mas, assim, normalmente uma pessoa aqui no Brasil, ela vai pra guitarra, ela vai pro violão, né? Sim. Que é o mais comum. Como é que chega violino? Como o cara começa a tocar violino? Sim, não é comum, né? Para a maioria das pessoas. Então, o violino, o primeiro contato que eu tive com ele foi na igreja. Uhum. Então, eu vi uma orquestra lá na igreja, então tinha violino, instrumentos clássicos, né? Violino, viola de arco, violoncelo, flauta, enfim. Então, eu me encantei pelo som, né? Você desde pequeno, você já ia... Desde criança eu já ia na igreja, já. E aí eu tinha aquele som, aquele... Isso, aí eu escutava o som do violino e falava, puxa, quero tocar violino. Não, eu entendo você, tá? Porque eu tenho isso com o cavaquinho, tá? Então, legal. Então é bem parecido, tá? Mas assim, você, na sua casa, assim, você tem alguma influência? Porque é difícil, né? Sim, meu irmão, né? O meu irmão, ele era 5 anos mais velho do que eu. Uhum. Então, ele já tinha interesse pelo violino e começou a estudar. E aí, eu tinha tão próximo, né? Sempre vendo ele estudar ali, então eu já gostava do som. E aí, ele foi minha inspiração, né? Então, eu me senti bem motivado para poder aprender o violino, vendo ele estudar. Então, eu pegava o violino escondido, tadinho, estourava as cordas dele. Dei bastante trabalho. Quantos anos você tinha aí nessa... Eu tinha 7 anos de idade. 6 anos de idade. Era meio que uma brincadeira, assim? Você não tinha essa... Assim, lógico, você gostava do som, então você tinha essa curiosidade de... Então, isso que é interessante. Eu amava... Eu queria tanto tocar que eu ficava olhando, observando as coisas que ele estudava. Assim, por conta própria. Eu vi o método que ele pegava, onde ele guardava, o que ele estudava e ficava escutando. Uhum. Aí depois, quando ele saía, porque senão ele brigava comigo, porque eu era pequeno, né? Aí quando ele saía de casa, eu pegava o violino e imitava ele, fazia tudo que ele fazia sozinho. Pegava o método dele e ficava ali, tentando estudar. Nossa, com 7 anos você já... 7 anos. Então aí você começou a aprender nesses moldes, assim. Isso, nesses moldes aí. E aí, aonde que muda? Porque assim, até aí, não sei se seu pai e sua mãe, se eles já chegaram, nossa, ele gosta, vou te incentivar, ou então deixa ele brincar aí, estourar as cordas do irmão, né? E depois, não, eu acho que ele tá levando jeito, deixa eu dar uma investida. Como é que funciona isso aí? Então, a minha mãe, porque o meu pai é separado da minha mãe já quando eu tinha 7 anos de idade, tá. 6, 7 anos separado. Então, o meu irmão, ele era... Eu falo era porque ele faleceu, né? A gente costuma falar na igreja que Deus recolheu. Com 28 anos de idade. Então, ele era a minha inspiração, meu pai, fazia de tudo por mim. Então, eu já queria estudar, só que tinha... Um dos requisitos era saber ler e escrever. E eu não sabia ainda. Então, eu já ficava falando para minha mãe, não, eu quero aprender. E ela falou, beleza, então tá bom, vamos perguntar quais são os requisitos. Aí eles falaram, quando você saber ler e escrever, aí eu te levo lá e coloco você na aula de música. Então, a minha mãe, ela incentivou bastante, até hoje. Até hoje ela gosta, ela assiste meus vídeos no YouTube, ela é minha fã.
principal Aliás, aí. você tem vários fãs aqui, né? Vários fãs, Tem, né? tem ali a assessora de imprensa ali, mora ali, né? A É, assessora de imprensa aqui, barra esposa, minha barra... esposa. Tudo. Ela que só... Ela fica com a parte mais sofrida, que é o estudo. E aí né? tem dois ali também, né? Que é os Dois capanga ali, né? companheiros aqui que Ela... são, inclusive, o Anderson, a gente estudou juntos, depois eu vou falar sobre meus estudos, né? Uhum, Mas estudamos juntos também. uhum. Então, são companheiros aí que estão comigo nessa jornada aí. Estão sempre me acompanhando também no Legal. canal do YouTube, na igreja. Não, legal. E então aí você começa, né? Aí você começa a aprender a ler e escrever e aí você entra para ter aula disso, né? Isso, entrei na igreja para ter aula e eu sempre me dediquei muito na música. Era algo que, mesmo eu sendo criança, a minha mãe não precisava me cobrar. Então era algo que eu estudava tanto, que primeiro a parte teórica e depois o instrumento. Então eu estudava tanto que eu chegava a decorar as lições. Então quando eu peguei o meu violino, quando eu ganhei também, eu já sabia tocar por causa do violino do meu irmão. Já tinha uma noção, né? Você já tinha Umas aquele, noções né? básicas. E isso é importante, eu acho, tá? Vou até comentar coisas que a gente vem falando aí, a gente fala com outros convidados também, né? Uhum. Eu acho que quanto mais jovem o cara tem essa aptidão aí ele é mais fácil, né? Ele vai assimilando muito. A gente fica velho, Exatamente. Rapaz, você quer aprender inglês depois de 40 anos? Vê se você aprende. Não aprende, cara. Sim. Não aprende, cara. É difícil. Fica muito mais difícil. Entendeu? E eu vejo isso também. Quando eu dou aula também, quando eu tô ensinando, eu falo, puxa vida, é muita coisa realmente. Então, quando a gente é novo, parece que é tudo mais rápido a informação. A gente absorve com muito mais rapidez, né? E aí, nessa aula aí era uma aula particular ou tinha uma galera com você nessa aula aí? Assim, é aula particular, né? Tá. São vários alunos ali de violino. E aí tem vários professores também. Então graças a Deus, eu tive porque lá o ensino você não paga para aprender, né? Então é muito bonito esse trabalho, é voluntários. Só que o meu primeiro professor, ele já dá aula em conservatório, no Vila Lobos. Tá. Né? Então eu comecei aprendendo com ele há um bom tempo. Então era particular. Eu ia numa sala, só eu e o professor. E aí ele tem um método que você estuda, né? Então você tem um mínimo para você atingir e aí você ingressa na orquestra da igreja. Tá, então a ideia aí, né? Vamos falar assim, a recompensa seria você estar na orquestra, nesse caso. Isso, na orquestra, para tocar na igreja. E aí como é que funciona essa orquestra da igreja? Aí tem uma galera, assim, tem 30, 35... Tem um número, sai um, entra outro, ou assim, de domingo é vocês, como é que funciona mais para o pessoal saber? Varia de igreja para igreja, né? Tá. Tem igrejas que elas têm bem mais, por exemplo, a que eu comecei, ela tinha ao total, acredito que uns 120 músicos, né? 120 músicos, mais ou menos, assim. Então, tem vários instrumentos. Tá. Violino, viola de arco, violoncelo, instrumentos clássicos, flauta, tuba, eufônio, né, sax. E aí tem um regente disso aí, né? E tem os ensaios tem um regente. Agora, nos cultos não tem regência. Não tem regente? Não tem regente. Não tem tipo um maestro assim? Não. Isso que é bonito, porque na orquestra da igreja, nós somos muito falados sobre o sentimento que se tem para tocar aquele... Porque não é repertório comum, são hinos, né, do inário, que é a palavra de Deus cantada. Então, você precisa interpretar a poesia. Então, esse é o nosso principal desafio. Né, que cara, mas é um desafio, não é? Tocar todo mundo sem alguém ali. Eu acho difícil, cara. Realmente. Né? Como é que funciona, assim? Alguém vai lá... Pergunta assim de leigo mesmo, tá? Porque... É muito interessante. Na verdade, tem a organista, né? A organista, ela... Por exemplo, o culto começa às 7h30. Tá. Né? Então, 7 horas ela começa fazendo a meia hora, né?
E o que é essa meia hora? São 30 minutos antes, né? E ela toca alguns hinos para poder a igreja, que a igreja que são as pessoas, elas vão chegando, ao invés de ficar conversando, Elas estão ouvindo elas aqui. ficam escutando aqueles hinos numa velocidade mais lenta, para que a pessoa se acalme e fique bem tranquilo, né, em paz, para que aquele ambiente, né, porque você vai absorvendo aquele ambiente, aquele momento. E aí sim, aí quando inicia o culto, chama o hino, então aquela organista ela faz a introdução do hino, aí é que tal, então ela faz a introdução, e aí os músicos eles têm que escutar essa introdução, que é um pequeno trecho daquele hino, e aí você presta atenção no andamento que ela está fazendo, para poder, depois de uma contagem, todos sabem que é mais ou menos 2 tempos, e entra toda a orquestra todo mundo junto. entra. Isso. E aí isso nos ensaios ajuda, né, para ensaiar. Aí vocês ensaiam durante aí a semana e basicamente ela que comanda aí o... Isso. Né, interessante que os ensaios é uma vez por mês. É só uma vez por mês? É só uma vez por mês. Vocês ensaiam. Isso. E aí é o bom, né, como todo bom músico, é estudar em casa. E quem que define quem toca e quem não toca? São os professores aí? Isso, são os professores. Então, quando você atinge um mínimo para você conseguir tocar aqueles hinos, primeiro começa na reunião de jovens. Então, quando você atinge esse mínimo, aí o professor ele contata o ministério, que a gente chama de ancião, e aí ele fala, ó, você já tá... Aí o professor, que a gente chama de instrutor, né? Ele fala, ó, já tá... Ele fala com o ministério, fala assim, ó, ele já tá preparado para tocar na reunião de jovens. Tá. E aí é feito um teste, e aí se ele passar nesse teste, ele começa na reunião de jovens. Como é que foi pra você fazer o teste? Então... você sozinho ali, né? Sozinho. E aí é uma pessoa te olhando ou várias pessoas te olhando assim? A reunião de jovens é mais tranquilo. É mais ali um encarregado ali, quem vai fazer o examinador, né? Não são várias pessoas, não. Tá. E aí como é que foi pra você? Na verdade foi tranquilo, porque... Já tava seguro, assim? Você já tinha essa... eu já tinha estudado muito. Na verdade, eu tenho uma bela de uma história para contar. Porque eu sofri um acidente. E eu queria muito tocar, como eu disse, então eu estudava muito. E com 9 para 10 anos de idade, já era para eu tocar na igreja e fazer esse teste na reunião de jovens. Eu já ia tocar no outro domingo. Com 10 anos? 9 para 10? Com 9 para 10 anos eu ia tocar no outro domingo, no domingo próximo, assim, da semana. E eu fui no aniversário de criança, e aí eu tava brincando de pega-pega, eu bati no Pix, era uma porta de vidro. E era aqueles vidros canelados, né? Bem espessos, assim, bem grossos. E aí eu bati e automaticamente a reação do corpo é puxar. Então, quando eu puxei, cortou os 3 tendões do meu braço. Nós temos 3 tendões no braço. Então, eu tenho a cicatriz até bem hoje. Aqui, né? Ó. Tem um V, né? Então, pegava meu braço inteiro e o cotovelo. Então, ficou muito exposto. Uma coisa assim... difícil de se olhar, porque ficou tudo exposto, né? E aí cortou os tendões também, cortou né? os 3 tendões que nós como temos no você braço. Sentia a mão? Então, e eles que fazem a parte da movimentação do... nossa, né? São os 3 tendões. Só que aconteceram 2 milagres, na verdade. Aí eu fui às pressas pro hospital. Onde eu fui não tinha recurso, né? Aí eles me levaram para um hospital. E aí eles queriam saber mexer assim, para falar assim, você consegue mexer pelo menos um pouquinho dos dedos, que é a mão direita, né, do arco. Não sei se quer mostrar aqui, ó, se dá para ver a cicatriz, né? Então, aí eu consegui mexer um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Quando eu machuquei, em vez de eu chorar pelo machucado, porque foi tão profundo, eu não tenho muita sensibilidade à dor. É outra coisa interessante. Eu não tenho muita sensibilidade. Na hora você não tava com na hora dor. Eu não senti, eu quase desmaiei. Mas eu eu chorei porque eu falei, puxa, eu ia tocar no outro domingo, será que eu não vou poder mais tocar violino?
Então, quando eu cheguei no hospital, eu falei pro médico, o meu desespero era, eu vou poder tocar violino? Porque a mão do arco, né? A mão direita é o que a gente manuseia o Essa arco. aqui era a mão do arco. Isso, Tá. do arco. E aí, bom, por fim, aí fez a cirurgia às pressas. E aí, quando eu acordei sem memória. Eu não lembrava de nada, assim, na hora. E aí, minha mãe já começou a ficar desesperada. E eu sempre falava pra minha mãe, não, calma, mãe, calma. Sempre foi, né? Aí, eu fui lembrando, ela foi me contando. Aí, por um momento só que eu perdi a memória. Aí, o médico veio e falou assim, ele andava pra um lado pro outro, muito feliz, assim. E ele falou, ó, foi um milagre, seu filho, porque os 3 tendões cortaram, mas nenhum deles partiram por completo. Eles ficaram semi-ligados. Ele falou, nunca vi isso. Nunca aconteceu isso. Tá. E passou menos de 1 milímetro da artéria. 1 milímetro, ele falou, menos de 1 milímetro, era mais fino do que um fio de cabelo, um exemplo. Se pegasse na artéria, não dava tempo de socorrer. Porque aí não tinha Então como, já né? foi um milagre por não ter pego na artéria. E outro milagre, que por eles, os 3 tendões ficarem levemente ligados, eles conseguiram costurar esses tendões. Ligar eles de novo aí pra Ligar eles de cicatrizar. novo. Tá. Então foi 42 pontos no braço, 2 no cotovelo e 1 ano de fisioterapia. Aí você até Porque voltar, a minha mão, né? ela atrofiou, ela ficava assim, ó. Ficava pra baixo, assim. Até voltar, né? Aí eu Isso- sofri bullying com meu irmão, né? Então, enfim. Não vou muito estar nesses detalhes. Então tá bom. Senão é polêmico. Não, então essa é a mão do arco. Já aproveitando falando de mão do arco, né? Vocês, para quem tá querendo até aprender um pouco, né? Não que a gente vai dar aula aqui, né? Mas só para ter uma noção aqui, né? Então o violino, né? Você tem uma mão que você faz os acordes ou notas, né? Que Isso, for as falar. notas. E a mão do arco, né? Exato. Eu acho que para tocar a mão do arco, você tem que ter uma sensibilidade para dependendo do que você vai fazer. Sim. Né? Então, assim, Sim. você tem que aplicar força ou aplicar jeito dependendo do... Isso. Como é que funciona? Dá uma breve explicação aqui pra galera. Assim, primeiro de tudo, é interessante. Porque podem perceber, a gente tem domínio, a gente tem mais, vamos dizer assim, destreza com a mão quando a gente tem noção do peso. Pode perceber, você vai pegar a caneca, a gente já sabe mais ou menos o peso dessa caneca. Você já vai meio... Não vai que nem um... Se fosse uma caneca... exatamente. Né? Agora, se fosse uma caneca de 10 quilos, por exemplo... Você já ia preparado para dar aquela... Então, é interessante. Primeiro, você tem que saber como pegar no arco. Então, o importante é ter a informação correta. É o primeiro ponto. Buscar de uma fonte confiável. De preferência, um professor, né? Na internet também pode buscar, mas é um pouco perigoso, porque se você não tem conhecimento, você pode absorver uma informação errada. Então, você aprende a pegar no arco, tem a forma correta de se pegar no arco, e aí você faz exercícios antes mesmo de tocar, para que você tenha destreza com a mão. Tá. Né? Então, existem exercícios que a gente faz com arco, sem violino. Mas como... Peraí. O Bosco. Pega aí pra gente. Esse aqui é o do seu irmão? Isso. Tá, já vamos dar 2 spoilers aqui. Ó, esse aqui. Esse aqui, que violino é esse aqui? Esse é o violino que era do meu irmão. Esse é o que você quebrava as cordas? É o que eu quebrava as cordas. Esse aqui é um valor sentimental enorme. Eu sinto algo diferente que ao tocar esse violino. É emocionante. Né? Então esse aqui é que o seu irmão tinha, né? Isso. Na verdade eu peguei mais pra você mostrar a parte do arco aqui. Eu vou mostrar a parte do arco. Tá. Aliás, curiosidades também. Isso aqui, já me falaram que é rabo de cavalo, cara. É isso mesmo? Isso, isso mesmo. É? Existem também os imitações, que é sintéticos, né? De nylon, mas os melhores são de crina de cavalo. É mesmo? Isso, crina de mas cavalo. assim, o cabelo, né? Existiu algum problema aí? Porque agora é mais difícil, né? Agora o pessoal não deixa mais fazer essas coisas, né? Normalmente agora é sintético a maioria, né? Que vende, né? Dificilmente eles usam de animal, né? Não é de animal. Ainda é de animal? Ainda é de animal. Então o que dá o som é esse atrito da crina com a corda. Então, o interessante é isso, né? O interessante é que a crina por si só, quando ela é nova, por si só ela não emite, som. A galera gosta de te ver aqui.
Toda vez que você aparece, hoje ele não apareceu. É que Bosco esse também, esse viu? é Vou te melhor, falar, viu? esse... E a gente tá lascando o pessoal da esse edição é um nesse pouco melhor momento. de demonstrar. As filhas do Bosco triste ali, chorando nesse momento. Ó, inclusive esse aqui foi um presente da esposa, esse Esposa. case aqui, ó. Esse case é um sucesso. Toda igreja que eu chego... Chegou o cara, né? Ó, chegou, eu não quis ser muito cheguei, mas você vê como é que ela gosta não, que tá certo, tem que ó, mostrar, né, pô? branco. Fala assim, não, chegou. Olha o que. Chegou chegando. Isso aí você Esse aqui custou aí um ano de trabalho, né? Esse case aí. Esse aqui é... Então, o que acontece? O interessante que eu tava falando sobre o arco, ó. Né? É sobre a crina que você falou. Isso. O que dá som, se você pegar um arco novo, que nunca foi usado, ele vem sem breu, né? Eu já vou mostrar o que é breu. Então, se você passar ele direto na corda, não sai som, tá? Assim, do jeito que você compra, não sai som. Então, é necessário, ó, ele vem assim, né? Tá frouxo, você tem que apertar um pouco. Tá, então eles fazem, ele é tipo um regulador aí, né? Aqui, que ele ó, regula o... Isso, é um parafuso, né? E esse parafuso rosqueando, ele faz esse que a gente chama de talão. Ele vem para trás e faz com que a crina estica. Então isso aí vai esticando. Vai assim, esticando. Né? Tá. E é muito interessante, porque o arco, há uns anos atrás, na época do violino barroco, ele não tinha esse formato. Ele foi desenvolvido com o passar dos anos. Era outro formato? Era outro formato, ele tinha uma concavidade até ao contrário do que é assim, porque a concavidade dele é para baixo. E o barroco ele ficava ao contrário. Ele era assim. Isso. Eu já vi. Já viu? Já vi. Isso. Desenho antigo tinha muito isso aí. Isso, né? exatamente. Que era bem assim, né? Isso. Lembrei. E... Lembrei do desenho. Isso, do desenho. Tá. Então, ele tinha outro tipo de som. Quando eles desenvolveram essa curvatura, foi para ele ter mais som. Entendi. E aí, então, você regula. Regula. E esse aperto que você dá, ele difere de canção para canção? Ou, por exemplo, eu quero tocar de um jeito, eu dou uma afrouxada. Ou não? Então, o interessante é isso. Aí é que vem o conhecimento. Isso é muito importante. Porque quanto mais você se aprofunda no estudo, né? Então, você tem que apertar de uma forma em que... A gente chama isso aqui de pronação, né? Quando a madeira, ela cede um pouco. Então, toda madeira ela tem uma resistência. Então, quando a gente vai tocar, é necessário que a gente faça um tipo de pronação, mínimo que seja. Então, a pronação máxima minha não pode acontecer da madeira encostar aqui na crina. Então, o aperto ideal é que, quando eu faço essa pronação, que ele fique pelo menos 1 centímetro de distância da crina. Rapaz! Porque se encostar na crina, ela faz um barulho da madeira raspando. Então, eu bem leigo, né? Falar bem burro, né? Então, até aperto... Cara, eu não tinha a menor ideia que vocês tinham que fazer essa pronação que você tá falando aí. Pra mim, era só chegar lá e não. fazer o negócio. Então, por isso você tava falando do breu, né? Da hora que você machuca, isso, né? De você falar da destreza, porque você tem que ter uma sensibilidade ali nesse aperto aí, então, né? imagine minha preocupação para tocar o violino, né? Se afetou todos os movimentos. Então, a minha mão ficou atrofiada 1 ano para voltar ao normal. Para eu fazer isso aqui sem força nenhuma, só encostar os dedos aqui, demorou muito tempo. Entendi. Foi algo da gente comemorar. Tipo assim, 5 meses para poder encostar os dedos aqui. E graças a Deus não ficou sequelas nenhuma. E aí depois você foi E aí depois eu voltei a estudar. E aí eu fui adquirindo a destreza de Como é que foi o dia que você tocou de novo? Puxa vida. Quanto tempo que demorou desde do seu acidente até você começar a primeira... 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio? Mas o interessante é que os amigos me ajudaram muito nessa jornada. Primeiramente Deus, né? E os amigos, porque quando eu sofri acidente, eles foram todos em casa. Todos eles foram em casa. E aí os instrutores, até quem não me dava aula, e encheu minha casa. Então eles me deram essa força, tipo, tamo com você. E aí como a vontade, o desejo era muito grande, então quando eu soube que eu poderia, e aí eu voltei a estudar, foi 1 ano e meio mais ou menos. 1 ano e meio, aí você foi, Isso. e dali pra frente, mais ou menos quanto tempo aí pra readquirir a forma? Você tava assim, demorou muito? Ou já tava...
Não, um ano e meio, um ano e meio, acho que menos de 2 anos. Aí você já, com uns 11, vai? Você... Isso, aí com 11, em 2000, eu já comecei a tocar na igreja. Aí começou, aí foi... Porque é o dia que você ia estrear, você não tinha estreado, né? Isso, eu não tinha estreado ainda. E tem uma coisa que minha esposa e meus amigos, eles sempre dão risada de mim. É o seguinte, uma emoção muito grande para tocar, né? Você falou como que foi. Eu estava... Na época, a gente tinha uma vida financeira muito difícil, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, é uma vida melhor do que antes, né? Então, eu tinha um terno muito simples, que não era um terno, na verdade era um blazer. Uhum. Meu sapato era um pouco apertado, não era do tamanho adequado para o meu pé. Mas eu não tava nem aí com isso. Tava feliz da vida porque eu ia tocar na igreja, ia ser meu primeiro dia, olha só. Uhum. Meu primeiro dia tocando na igreja do lado do meu irmão ainda. Seu irmão também já Meu irmão já lá. tocava na igreja. Então, foi emocionante. E aí a minha família foi. A minha mãe, né, obviamente, as minhas tias, porque são tudo da mesma igreja, a maioria da família da minha mãe é tudo da mesma igreja, né? Uhum. Então eles foram lá para ver eu tocando no meu primeiro dia, e aí foi emocionante demais, assim, eu não queria parar de tocar, assim, eu ficava sorrindo o tempo inteiro. Até hoje, essa mesma alegria, com um blazer que seja simples que eu tinha, um sapato apertado, e hoje com um terno muito melhor, com um violino melhor, com um sapato melhor, é a mesma alegria que eu tinha. É a mesma sensação. Mesma né? sensação. Toda vez, eu falo pra minha esposa, ela dá risada, toda vez que eu vou no ensaio da igreja, eu tenho essa mesma emoção, e eu ainda fico ansioso para chegar naquele momento. Legal. Eu não perdi essa... Graças a Deus. E aí foi passando o tempo, né? Então você foi tocando na igreja. Isso. E aí desenvolvendo mais. Desenvolvendo mais. E aí, como é que foi? Depois você começou a dar aula? Passou um tempo? Aí eu fui me aprofundando. Aí o que acontece? É interessante, porque quando eu comecei a fazer aula, o meu professor me elogiava muito e falava, poxa, você tem muito potencial. Uhum. Você precisa estudar coisas muito mais difíceis, aprofundar no estudo, até mesmo porque ele dava aula no conservatório. Então, assim, era um estudo mais avançado. Sim. Porque a igreja, você aprende mais o básico e com foco naquele repertório, que são os hinos, né? Uhum. E aí eu falei, poxa, então tá bom, eu quero. Ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. Ele, vou te passar algumas coisas e tal. E aí acabou que ele saiu um tempo parou de dar aula na igreja e estava dando numa escola, porque ele estudou e fez a faculdade dele por aquele projeto de escola-família, que ele ficava de final de semana. E acabou que eu acabei fazendo aulas com outro professor. Então eu sempre tive isso comigo, eu sempre quis aprofundar o estudo. Esse era o meu desejo. Só que foi passando os anos, como eu disse, a nossa vida financeira era difícil, então eu fui obrigado a trabalhar desde muito novo. Com 10 anos de idade comecei a trabalhar. Uhum. E aí, depois, quando eu tinha uns 23 anos de idade, é que eu realmente tive a oportunidade de estudar com excelentes violinistas, um dos melhores violinistas que a gente tem aqui no Brasil. Legal. Então... posso falar um pouco sobre esses estudos? Não, pode. Até eu queria entender, assim, porque assim... Como que foi? Porque tem a parte que vocês... Na igreja, vocês têm aquele repertório fechado, né? Imagino, né? Sim. Como é que foi sair um pouco do repertório aí? Ouvir outras coisas, né? Porque aí, provavelmente, você vai pra música clássica, vai começar a ouvir outras pessoas... E aí você começa a abrir um pouco mais o leque, né? Sim, outros estilos musicais, e aí que você sentiu... falando, nossa, foi por aqui. E aí você... Abriu um mundo para você nessa hora? Como é que foi isso para você? Então, na igreja hoje, nós temos muitos profissionais da música na igreja. Mas na época, não. Na época era incomum um profissional da música tocar na igreja. Uhum. Tinha até uma certa burocracia, na verdade, né? Era uma época que nem poderia. Então eu ficava com essa preocupação. Tipo assim, quem aprendeu na igreja não vai tocar fora outras coisas. E você queria isso? Eu queria aprofundar, porque o meu sonho, eu sempre gostei das músicas de Vivaldi das 4 estações. Verão, inverno, outono, primavera.
E era meu sonho. De tocar, de solar, assim, eu queria, né? E só que eu ficava com essa preocupação. Só que foi passando os anos, as coisas foram modificando, foram outros entendimentos, e aí os irmãos da igreja entenderam que poderia ser muito útil, né? Inclusive para a igreja, contanto que você continuasse respeitando, né? A doutrina da igreja, os princípios, sem problema nenhum você estudar fora. Então, na verdade, aí eu adquiri esse meu violino, que é o atual. Quando você adquiriu esse violino? Quando? Esse violino faz uns 2 anos e meio. Esse aqui. Esse aqui. 7 anos. Rapaz, tá perto, hein? 2 para 7. Meu Deus, você vê que eu sou ruim de tempo. Então, fazem 7 anos que eu tenho esse violino aqui. E então, quando eu adquiri ele, é interessante, porque quando eu fui comprar do luthier, é um violino muito antigo, né? Então, quando eu fui comprar ele, eu já gostei muito do som, e aí ele falou, poxa, você tem muito potencial e tal. Você tem que estudar, meu. Você tem que estudar com os melhores violinistas aí e tal. E aí eu falei, beleza. Aí eu peguei esse violino e eu tinha um dinheiro ainda que mesmo eu comprando o instrumento, que aí eu falei, vou investir. E minha esposa foi uma grande incentivadora para comprar, desde da compra do violino. Porque eu falava assim, é muito caro. Se não é ela, você tá lá. Se não é ela, tô falando. Rapaz. Eu falava assim, esse violino é muito caro, não dá, não tem condições. Eu falava, e ela falou assim, não, mas é para você louvar a Deus, para você tocar as coisas que você quer. Você tem que comprar, é o que você ama fazer. E aí aquilo nasceu, aquele desejo, eu comecei a procurar e adquirir o violino. E interessante, porque como que começou a estudar profundamente o violino? Tem o Djavan Caetano, que muitos já conhecem, ele é muito conhecido, né? Porque ele toca na Orquestra Municipal de São Paulo e também na USESP, né? Também ele faz algumas... eventualmente ele toca lá também. Em algumas outras orquestras também que eu não sei todas que ele toca. E eu vi ele tocando pela primeira vez sozinho na igreja, porque em ensaios, às vezes o irmão pode pedir para a pessoa tocar sozinho. E ele tocou. Quando ele tocou, foi uma coisa tão virtuosa que a igreja toda sentiu a gente fala a presença de Deus, é diferente da emoção, né? A virtude das palavras, parecia que o violino estava cantando as palavras. E aí eu falei, poxa vida, queria um dia poder ver e conversar com ele. E se passaram muitos anos. Depois de todos esses anos, um amigo em comum falou, eu conheço o pai dele. Você quer fazer aula com ele? E eu, tipo assim, eu desacreditei, porque ele morou na Alemanha, né? Aqui todos os meus amigos, o irmão Hilton, o Anderson, minha esposa conhece, acho que o irmão deve conhecer também, né? Ele ia vir aqui, né? O Djavan? Vai vir. Vai vir. O Djavan. Então, também, né? Então, o que acontece? Aí ele falou isso, eu achava muito distante, que eu falei, se eu conseguisse conversar com ele na minha imaginação, né? E aí ele me passou o contato, o pai dele me passou o contato, eu entrei em contato, e surpreendentemente, quando eu me deparei, eu estava lá na sala, fazendo aula com o Djavan Caetano. E aí, quanto tempo você fez? Ou você faz ainda aula com ele? Fiz bastante, fiz mais de 15, 20 aulas, mais ou menos, aulas particulares. Fiz muitos cursos online, mas aí minha jornada começou, né? Começou daí. E aí o Roberto Faria, também, que é um grande violinista, hoje ele mora na Itália, né? O Anderson, que é meu amigo que está aqui, ele estudou comigo também, com o Roberto Faria. E aí o Roberto Faria, eu estudei bastante tempo com ele. E surpreendentemente, ele me chamou para fazer parte de uma orquestra que ele estava montando, de uns alunos que ele selecionou. E falou, esses alunos, eu gostaria que fizesse parte dessa orquestra para tocar um repertório específico. Mozart, Bach, Vivaldi. E olha só que interessante. Ele falou assim, queria que você fizesse parte e tal, né? E eu falei, tá bom, aceito o convite. Era em Cajamar.
E aí ele falou assim, poxa, eu quero ver um solo pra você fazer e tal, eu gosto da forma que você toca, vamos ver um solo pra você fazer. E aí ele falou, ó, só que eu já defini e tal, mas no próximo repertório a gente vê pra você solar. Tá bom. Aí eles falaram que ia tocar as 4 estações de Vivaldi. Eu falei, opa, é o que eu sempre quis tocar. E olha que interessante, ele falou assim, ó, o rapaz que ia fazer o solo da Primavera desistiu. Simplesmente ele desistiu. Que realmente é bem difícil. E ele falou, você quer? Eu falei, claro. Né? E aí eu fiz parte dessa orquestra mais de uns 2 anos. Mais ou menos, 1 ano e meio. Então nós éramos mais ou menos em uns... Ao total, devia ser uns 12. Violino, violas e cello. Que é violoncelo, né? E ele o regente. Então, além de eu fazer aulas particulares com ele, e tinha esse repertório, então eu tava ali na orquestra com músicas de câmara. Quem sabe que músicas de câmara faz a gente aprender bastante, né? Uhum. Então, aí eu fui aprendendo, além das aulas particulares de técnicas avançadas, também sobre músicas de época. Como que se toca uma música barroca, né? Tem a forma de tocar. Isso, aprofundando nos estilos musicais. Uhum. Como que se toca um Mozart, né? Não é a mesma forma que se toca um Vivaldi. Isso é na aplicação do instrumento mesmo, né? Na aplicação do instrumento, na prática. Né? Como um violão. Você toca um samba de uma forma. Se você for tocar um jazz no violão é de outro jeito. Com certeza. Com samba. Então, eu fui aprendendo isso e vendo na prática como que aplica aquele estudo no repertório. Aí vocês ficaram 1 ano e meio fazendo? Isso. Então, eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa. E aí vocês se apresentavam em lugares assim, teatros? Sim, nós chegamos a apresentar em um casamento comunitário, né? Tá. Então, nós ali, era para ser uma orquestra de Cajamar. Porém, como ele foi embora para a Itália, então a gente não deu continuidade nessa orquestra. Você é de Cajamar também? Ou não? Não, eu sou de São Paulo, ali da Zona Leste. Zona Leste? Próximo ao Chaparecanduva. E aí minha jornada... De longe, hein, Bosco? De longe, hein? Não, então... café pro cara depois, hein? Então eu faço questão de falar alguns professores. Então, aí depois desse Roberto Faria, então eu fiz diversos cursos também. Eu estudei com o Matheus Tonetti, o Paulo Caligoppi, Cláudio Cruz, né? E fiz um curso de músicas sacras também, que foi maravilhoso, com o Djavan Caetano. Então, tem muita diferença de um professor para o outro, assim? Então, isso que é interessante, tem muita diferença. Apesar de alguns... porque existem várias escolas de ensino de diversas formas. Por exemplo, a forma de pegar no arco, existem várias escolas e cada um ensina de uma forma. É uma metodologia, né? São metodologias diferentes. Então, apesar de alguns estudarem a mesma metodologia, mas tem uma característica daquele professor. Então, a didática, muitas das vezes, muda. Os tipos de materiais usados também. Então, é interessante isso. Porque você consegue, pelo menos na minha jornada desses professores, eu consigo absorver até metodologias muito diferentes. Por exemplo, Paulo Caligoppi ensina a metodologia Dunis, né? É uma metodologia diferente, totalmente diferente, por exemplo, do Roberto Faria, né? Do Djavan Caetano. Você vai assimilando isso e aí vai criando seu estilo. Isso, exatamente. Porque nós somos únicos, né? Mas o interessante é isso. Eu aprendi que a gente tem que acreditar no professor. Esse é um ponto muito importante. E a gente aprofundar no estudo. Ainda que, poxa, mas será que de outra forma? Não. Faz da forma que ele falou. Depois que você aprofundar no estudo, e aí você aprendeu com diversos professores, que esses professores eu aprendi profundamente. Então aí sim você desenvolve, você pega um pouco de cada e fala, isso aqui faz mais sentido para a forma que eu toco. Até mesmo porque a anatomia do nosso corpo, ela é única. Então às vezes o que é natural para mim, pode não ser para o outro. Natural. E do violino, né? Falando de violino, né? Lógico que ele tem um padrão, mas depende do luthier que faz, ele tem um tamanho maior, um braço maior, ou ele... Não, todo mundo é aqui, ó. Ah, sim. Porque assim, lógico, você falou, cada um é de um jeito, né? Então, acho que para criança,
Não sei se tem que ser menorzinho aqui, porque ele vai apoiar aqui, né? Tem diferença muito grande para quem tá querendo começar? Assim? Sim, tem tamanhos diferentes. Antes de falar nisso, só quero mencionar o meu primeiro professor, que é o Rodrigo Sanches Marcon, tá? Esse aí que... Ele foi meu primeiro professor. Que é o que fala assim, vamos que você vai. Que até hoje a gente toca juntos. Para quem tá aprendendo aqui essa parte do violino, dá uma dica aí, então, de como a pessoa já começa. Você falou dos tamanhos, né? Isso. Bom, sim, tem vários tamanhos, né? Para criança, o ideal, na verdade, o violino, primeiro você pensa assim, poxa, eu nunca toquei violino. Tá. Vamos colocar no lugar de uma pessoa que quer tocar violino, que é a melhor coisa. A melhor forma da gente poder até ter uma boa didática é pensando nisso, né? Uhum. Então você pensa, poxa, qual o tamanho? Como que eu faço para saber o tamanho do violino? Existe uma forma? Existe. Você pega o violino, estica a sua mão e a voluta, que a gente chama assim, que é a cabeça do violino, que eu vou mostrar aqui, senão... Ó, né? Tem aqui, ó, a voluta, né? Isso aí é a voluta, essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui. Tá. Cabeça do violino. Então ele tem que pegar o violino e colocar aqui, ó. Se, por exemplo, ele esticar assim o braço, ó, e a voluta ficar aqui, ó, na mão dele, ela tem que ficar nessa risca mais ou menos aqui da mão. Antebraço aqui, né? Do pulso, antebraço, né? do pulso aqui. Ó. Isso. Então é o tamanho ideal. Isso, tá? Com o bracinho já no jeito que você vai tocar, assim, né? No caso. Isso. Ele não pode estar... porque senão o braço dele não pode estar esticado assim e já está no limite. Tá, entendi. Entendeu? Senão vai prejudicar para ele tocar. Entendi. Então uma boa medida é você colocar assim. Ó, o meu passa, porque meu braço é muito grande. Uhum. Então podemos dizer assim que o violino, o tá tamanho pequeno. normal já é pequeno para mim. Entendi. Esse seria o tamanho padrão do violino. Então vamos supor que se estivesse aqui, ó, estaria ótimo, uhum. né? Então é dessa forma. Então existe violino de meia que fala, né? Meia, né? De 3/4 e esse aqui é um violino de 4/4. É o tamanho normal. Esse aqui é o padrãozão. É o padrão. 3/4 seria um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Uhum. Isso. Mais ou menos a cabeça do violino seria aqui. E o bem pequenininho que é mais ou menos isso aqui, ó. Então, quando vocês tocam, vocês usam essa parte aqui que pega daqui pra cá, assim? Porque é difícil, né? Você colocar o dedo aqui? Então, eu sou conhecido no Instagram por a minha marca registrada por tocar aqui, ó, no final do espelho aqui. Então é interessante, porque aqui a distância dos dedos é 1. Né? São mais distantes. Já começa lascando que não tem os trastes, Não tem os trastes. E quando você vai descendo, a distância de uma nota para outra, ela diminui absurdamente, assim. É praticamente você tirar um dedo e colocar o outro, assim. De você virar o dedo, ele já pega outra nota. Entendi. Então você tem que... Imagina que minha mão é grande, né? Então é treino que você faz para poder... Tá com a mão relaxada mesmo não sendo natural, né? Porque não é natural você ficar assim, né? Então, outra coisa que eu ia te perguntar. Dói muito aqui no começo? Porque, né, você fica meio gelado no pescoço. Tem alguma coisa, um exercício? Então, é interessante porque existe uma espaleira que a gente chama, né? Cara, parece um negócio do Capitão Caverna. Sai tudo aqui, cara. Tem tudo aqui nesse estojo aqui, ó. Então, essa aqui é a espaleira, para quem não conhece. Tá. Né? Então, isso aqui... existem 2 formas de se tocar violino. A primeira... Por isso que o conhecimento profundo é muito interessante. Porque uma vez que você aprende da forma correta e tem as informações corretas, você aprende a tocar correto. É como dirigir. Se você aprende a dirigir errado... Depois, quando você vai fazer o teste, é até ruim, né? Fica o pé na embreagem, né? Isso, né? Em vez de parar, você dá aquela reduzidinha e passa direto. Opa! Aí ponto. Se errar mais um, tá reprovado. Mas no violino não é assim, tá? Não tá reprovado, mas... É bom aprender vício, certo. Né, cara? Não pode adquirir um vício ruim, então, né? Então, assim, ó, o violino é interessante que tem um lugar certo, né? Tem um botão, então a gente coloca na direção mais ou menos aqui da clavícula. O violino em si é leve. O nosso maior desafio é na mente. Por quê?
Porque a gente imagina na nossa mente que ele é pesado. Então, no violino é tudo muito sutil. Tem que pensar no violino como uma mulher. Essa foi uma das primeiras aulas que eu tive com o Primeira Djavan aula, o professor Caetano. falou isso aí, né? Ele falou assim, ó, o violino é uma mulher. Você pega uma mulher assim, ó. Não, é tudo muito sutil, muita... Delicado, né? Destreza. É uma coisa cirúrgica, Uhum. né? Então, você apoia, tem que ter em mente que você vai apoiar o violino e não segurar. Isso faz uma grande diferença. Pra não ter tensão Isso, também, né? para você ficar relaxado, Uhum. ou seja, o máximo relaxado possível, que o seu corpo esteja com a gravidade para baixo, assim, e não assim, para Uhum. baixo. Beleza. Visto isso, aí você só apoia ele aqui, ó, né? Coloca na direção mais ou menos aqui. E o dedão, ele serve do quê? De apoio, ó. Se eu tirar meu dedão, o que vai acontecer? O violino vai cair. Tá. Então aqui eu tenho um apoio. Então eu tô aqui, ó, apoiado aqui. Uhum. E também eu divido esse peso, um pouco aqui e um pouco aqui no braço do violino. Tá. Pronto. Aí eu equilibro. Na verdade, eu tô equilibrando o violino aqui, ó. É muito diferente de eu pensar nisso aqui, ó. De eu apertar. Se eu apertar, ele vai dificultar em várias coisas Entendi. na Legal. técnica do violino. Aí a pessoa fala, mas eu tenho um pescoço muito grande, tudo bem. O ombro não precisa estar encostado aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o meu ombro. Tá. Ó, se eu faço isso Ele aqui, tá ó, relaxado. o que vai acontecer? Ó, aqui tá relaxado, certo? Uhum. Se eu faço isso aqui, ó, eu tô tensionando. E um dos maiores sensores que nós temos aqui, de sistema nervoso, essas coisas, eles ficam aqui atrás, mais ou menos perto da nuca. Tá, então só pra... Acho que não pegou o microfone, mas você tá falando que tem os sensores estão aqui, né? Na hora que você aqui, abaixa... na parte, isso. Se você Tá. força aqui essa parte, então ele tensiona até as outras partes do Entendi. seu corpo, as outras regiões. Então é isso. Ó, você apoia. Aí a pessoa fala, poxa, mas no meu corpo não consigo adaptar. Aí existe a espaleira. Ó. A espaleira você coloca ela. Aí você pensa quem nunca tocou violino, mas como que eu sei, onde que eu vou colocar a espaleira? É, onde eu sei. Boa O pergunta. interessante é ter um professor de aula particular presencial para quem não sabe tocar violino. É muito interessante isso. Uhum. Porque o online dá, mas é muito mais difícil para quem Não tem tem noção, facilidade. né? Porque tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm dificuldade. Mas de forma geral é muito melhor em aulas particulares até você aprender o básico ali. Uhum. Então a espaleira, como que regula? Eu até ensino, né, de uma forma muito rápida. Ó. Ele tem uma curvatura, cada espaleira tem uma curvatura. Então você coloca a espaleira aqui, ó. Ajeitou, tá vendo que tá encaixadinho o desenho dela aqui? Ela tem uma regulagem de De altura também, Isso, né? ela tem uma regulagem de tá. altura aqui. Tem outras que tem outros movimentos. A minha é mais, eu gosto mais básico, só de altura. Então ele tem um lado certo, o lado maior fica pro lado Pra aqui cima. do cima do ombro. Tá. Então eu encaixo, falo, puxa, aqui tá confortável. Aí eu coloco o violino aqui em cima, ó. E eu só seguro, mantenho e olho onde que parou. Ó, aí eu olhei onde que ficou mais ou menos. Então eu vou colocar Tá. nessa posição. E aí eu decoro a posição, né? Foi assim que eu... Isso aí é para facilitar o apoio, Isso. né? Não que isso aqui é uma regra universal, que tem que ser dessa forma. Não. Cada professor vai ensinar de uma forma. Isso é uma metodologia minha. Uhum. Do que eu aprendi com os professores, Sim. desenvolvi a minha metodologia. Então, ó, com a espaleira, ó, Ah, aí fica bem mais aí fácil. ele fica hein? mais alto, né? É. Então, digamos assim, Tipo, você pode até tirar o dedão um pouco ali, né? Que você tá segurando aqui. Tá é meio que muito apoiada. interessante você falar isso. Aí é que entra grande detalhe. Uhum. Mesmo você tocando com a espaleira, isso é um detalhe importante para vocês, hein? Tenha em mente que você está apoiando o violino. Por quê? Porque se você não tiver em mente isso, o dedão fica preguiçoso. Não, ele Então não pode você ser preguiçoso, passa né? a travar aqui, ó, não tô usando meu dedão. Uhum. E isso vai te tirar esse tato que você tem na digitação das notas. Entendi. E se você perde esse tato, também corre o risco de você perder um pouco a afinação. Então é interessante que você sinta também. É lógico que você não vai apertar, né? Mas você tem que ter esse apoio. Tem que estar sempre ali Apoiar, esperto com o sempre com dedão esse ali. pensamento. Apoiar o violino. Não? Uhum. O peso da nossa cabeça em si, ele já Já dá aquela... acomoda já. Isso. E aí, assim,
Vocês têm que ter um ouvido muito bom, né? Porque não tem traste, né? Isso. Pra semitonar, cara, é um fiapinho, exatamente. assim. Imagina todo mundo tocando junto na orquestra, cara. Aí você pensa, como que eu estudo afinação no violino? Como que eu estudo? Olha que interessante. Boa pergunta. Eu já comecei, Né? Então, primeiro, tudo começa em saber afinar o violino. Isso é muito importante. Uhum. Como que eu afino o violino? Existem... Eu vou mostrar. Eu tenho um diapasão. Tô tudo nesse Tô falando, cara, que é o Capitão Caverna, cara. Cada hora sai uma coisa aqui desse estojo aqui, ó. Olha Capitão que Caverna é só quem tem mais de 35, né, Bosco? Conhece? Capitão... Você conhece, né, Bosco? Pelo amor de Deus, me tira isso de mim. As cordas, elas têm uma frequência. Uhum. Nós afinamos o violino pela corda Lá, tá bom? A frequência em 440 Hz. Esse Pra quem não conhece, isso aí chama diapasão, né? diapasão. Isso aqui, ó. Esse aqui é bom porque ele é um metal, né? Então, independente se tá calor, se tá frio, ele vai soar, a nota não tem interferência. Uhum. E se for um diapasão que nós tínhamos antigamente, que você assoprava, Uhum. quando tava muito calor, ele dava alguns problemas. Vocês chegaram, Anderson? Já chegaram a ver esse diapasão? Eu já vi que aquele... Isso, que se assoprava. Ah, já vi. Então, se tava muito frio, meio calor, ficava... E aí você fala, mas peraí, que nota é essa? Então, enfim, esse diapasão funciona como? Você bate ele em algum lugar, ó, pode ser no dedo, né, ó. Coloca no cavalete e ele emite um som, ó. Não sei se você vai captar. Acho que chega perto ele capta, assim. Né? Que aí ele Então emite ele dá o som o Lá. de Lá. né? Da Que é o nota Lá em 440. 440 Hz. Tá. Tá? Vou colocar aqui de novo. E aí você confere. Ou você, né? É melhor você colocar o violino aqui e... Lembra que eu falei da delicadeza? Uhum. Pra afinar, se você pega e faz assim, ó. Você nem tá escutando mais a nota que tá fazendo porque aqui no garfo. Entendi. Então é tudo muito sutil. Inclusive, uma dica, quando o organista dá o Lá na igreja, meus queridos amigos, se você fizer ela dar o organista e tem 20 violinos, 5 violoncelos, 3 violas, e ele faz o Lá assim, ó. Aí não escuta mais, e ninguém escuta mais o lado organista. Tadinha, ela fica até... se sente mal, né? Então, a gente faz da ponta aqui, ó. E a nota Lá e a terceira, no caso aí, né? A corda é Sol, Tá. Ré, Lá e Mi. É a afinação do bandolim, né? Isso. Afinação do bandolim. Isso, exatamente. Isso é o mesmo o bandolim, só que o bandolim tem uns trastes, né? Graças a Deus. Isso. Então você afina pelo Lá e é interessante, o nosso ouvido, ele não tem uma sensibilidade, os sentidos do nosso corpo é olfato, tato e visual, né? Auditivo, né? Então, a nossa polpa do dedo aqui, ó, pode perceber, quando a gente coloca... Você já percebeu quando você coloca, né, algo quente num ferro? Quem nunca pegou o dedo assim, colocou no ferro, esqueceu que ele estava quente e encostou no ferro? Aquela A gente sensibilidade tira muito vem na hora. rápido, assim, a nossa reação é rapidinho de tirar. Assim como eu machuquei meu braço, que eu falei que eu puxei, sim. eu nem pensei. Essa é a reação mais rápida que nós temos no nosso corpo. O do ouvido, ele não funciona assim. Ele demora uns segundos para poder compreender aquela onda sonora. É uma onda sonora, né? Então, por isso que é interessante que a gente escuta primeiro aquele Lá que o organista está fazendo, ou um diapasão igual esse, ou no celular existem aplicativos que emitem, né? Agora é o YouTube, Shopee, né? Você compra um negócio lá... E aí você escuta um tempinho, assimilei o Lá que tá fazendo. E aí você faz com sutileza e deixa que ele seja o som principal. E aí você afina Lá. Afinou a Lá, aí nós chamamos que o violino, aí já vem um outro desafio. Afinar violino também é uma arte, né? Parece óbvio, mas é uma arte, né? Se todos afinassem com o Lá da organista, como diz nosso grande amigo e professor
mestre de Ivan Caetano, seria um grande avanço. Então, nós afinamos por intervalos justos. Então, nós afinamos o Lá com a Ré. Tá vendo que tá perfeito? Ó, eu vou te mostrar uma imperfeição. Uma quinta, né? Uma quinta, né? Ó, isso. Dá pra sentir ali um... Ó. Então, nós temos as cravelhas, nós ajustamos aqui as cravelhas e chegamos ali na afinação e, por exemplo, a minha Mi tá desafinada, ó, né? Eu teria que afinar. Então, existe para afinação aqui nas cravelhas e microafinadores. O micro, o próprio nome já diz, são para uma variação bem pequena. Uhum. Agora, se for uma variação maior de quase um tom, aí a gente ajusta aqui na cravelha. Tem uma afinação aqui, então, no... Tem, existe um microafinador. E agora tem uma grande evolução que o meu amigo Anderson já tem, que são as cravelhas mecânicas. As cravelhas mecânicas, elas são semelhantes à de violão. Que você gira e essa parte aqui da madeira não gira. Então, ele gira só a cabeça aqui da cravelha. Já é uma microafinação. Né? Entendi. E ainda vou chegar nesse nível. Ainda. É que é muito sensível, né, cara? É muito sensível, né? Então, aí vocês têm que ter um ouvido muito bom, né? Porque... Tem que ter ouvido bom. E aí, como que você faz? Aí você pensa, mas se eu não tenho ouvido bom? No meu caso, né? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E agora? Não tem jeito. Não, brincadeira. Tem jeito, sim. Existe uma forma de nós treinarmos o ouvido. Existem aplicativos hoje também para treino de ouvido. Você escuta uma nota e você tem que adivinhar ali que nota que é. Mas, isso aqui é meio polêmico, mas eu não vou entrar em detalhes. O violino é intervalos justos, como eu falei. A afinação é pitagórica, que a gente chama. Tem quintas, né? A afinação, isso, intervalo justo. A afinação do órgão, do piano, é temperado, que a gente chama. Então, o que quer dizer isso? Um semitom nosso, ali, um bemol, um sustenido, é diferente do órgão. Então, tem uma pequena diferença ali, mas tem. Então, mas porém, como eu estava falando que na igreja a nossa referência é o órgão, então a gente pode estudar com a afinação do órgão para tocar os hinos, certo? Porque a gente precisa temperar a afinação quando nós estamos tocando na igreja. Então você pode pegar aquele... Se você digitar na internet assim, ó. Essa dica, não vou cobrar nada, hein? Você coloca lá, piano virtual. Ah, mas eu não sei tocar piano. Como que eu vou saber a nota que eu tô dando ali? Piano virtual, música com 2 Cs, vai aparecer o primeiro site que aparece. Ele tem etiqueta de cada nota, assim. Ele fala, ó, nota do, esse aqui é a nota Ré, esse aqui é o Ré sustenido, enfim. Sim. Então você digita lá, o Lá, e fica tentando achar com a voz. A própria voz. A voz ajuda muito a melhorar a nossa audição. Então aí você fala, mas puxa, eu também não canto bem. Também não consigo chegar na afinação. Aí tem que orar, pedir um dom para Deus, mas... Brincadeira. Mas se você fica escutando todo dia, parece que não, mas vai melhorando um pouquinho. Uma frequência, né, cara? Tem que ter constância. Não, é uma frequência, né? Com o Minha tempo... esposa, ó, ela escuta, ela sabe quando eu tô tocando uma nota desafinada. Ela já tá melhor que você, né? Ela tá melhor do que eu no ouvido. Ela falou, opa. Fala, meu, peraí, você tá muito exigente. Não, mas é verdade isso aí. Com o tempo, né? Assim, tem gente que fala que é o absoluto, né? O ouvido absoluto, Isso. né? Que já nasce com aquilo, que é bem raro, acho, né? E tem a pessoa que treina, né? Até as pessoas falam que cantam, né? Fala, não sei cantar. Não, todo mundo consegue, desde que treine, exatamente. dedique, O né? que acontece é que a gente fala sobre dom. Daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. O que é dom, né? Mas, mas o fato é que uns têm mais facilidade e outros mais dificuldade. As pessoas que têm dificuldades, elas têm que entender, interessante saber que você vai ter que estudar muito mais do que o que tem facilidade. Não quer dizer que o que tem facilidade não tenha que estudar muito, não é isso. Mas ele vai, como ele tem mais facilidade, como na escola, quando a gente tem dificuldade numa matéria, a gente tem que estudar mais aquela matéria, né? Então, se você aprender no violino, ó, sol, ré, lá, mi,
Mi, Lá, Ré, Sol. Então, antes de tocar a nota, eu já tenho a nota na minha mente. Sim, já tá gravado ali, né? Então, essa é a grande diferença. Se você saber pelo menos as 3 cordas, e aí, no estudo, o que você faz? Eu tô fazendo uma nota Ré. Você confere com a corda solta, ó. Aí eu tenho certeza, porque a afinação é algo que eu tenho que ter certeza, eu não posso ter dúvida. Uhum. Eu falei para um aluno meu assim, de 9 anos de idade. Eu falei, tá afinada essa nota? Aí ele falou assim, acho que tá. Aí eu falei assim, imagine se o seu pai fala assim, Samuel, você tomou banho hoje? Aí ele fala assim, acho que tomei. Seu pai vai falar, peraí, ou você tomou banho ou não tomou. Então a afinação é a mesma coisa, ou tá afinado ou está desafinado. Uhum. Então você precisa ter certeza. Parece tudo muito óbvio isso que eu tô falando. Uhum. Mas a grande diferença para você ser um excelente músico, violinista, violista, celista, é você conferir. Porque o nosso ouvido, por mais apurado, por mais que você treine, ele pode nos enganar. Uma vez numa live eu falei assim, que o nosso ouvido não confia nele e que ele vai te trair. Aí um irmão dele falou, mas peraí, como assim isso aí? Ele tomou um susto, né? Eu falei, proposital para ter esse impacto. Uhum. Eu falei, porque às vezes você acha que tá afinado e quando você confere com a corda solta, por isso que você tem que estar bem afinado o violino. É o primeiro passo. Aí você sabe se realmente conferindo ali se tá afinado ou não. Eu acho que no começo, né, uma dica, não sei se é uma dica, né? Uhum. É você sempre confirmar com um diapasão, um aparelho eletrônico até, né? Às vezes você tem dúvida no som diapasão, mas aqueles eletrônicos, eles vão te dar a frequência, né, mais correta. Então você... Afinei. Deixa eu ver se bateu o Ré. Faltou um pouquinho. Exatamente. E interessante que no calor você tem que afinar o violino várias vezes. Por causa da madeira, né? É porque a madeira, ela dilata, né? Ela retrai ou ela dilata. No calor, ela dilata. Então, as cravelhas, ela tende a voltar, né? E no frio, a madeira, ela retrai. Então, às vezes, pode acontecer de apertar até um pouquinho mais, né? Então o violino é interessante você vira e mexe e dar uma conferida. É difícil desafinar o violino, assim? Eu tô falando porque, assim, o cavaquinho, o violão... Violão não tanto, mas o cavaquinho toda hora tem que afinar. Então, depende. O que é muito importante, foi boa essa pergunta, porque o importante para quem nunca tocou violino e quer aprender, além de você escolher o violino, o mais importante... Tenha isso na sua mente, grava isso aí. É ajuste. O violino tem que estar bem ajustado. Então, o luthier profissional, ele ajusta as cravelhas, ele ajusta o cavalete, que é essa madeira aqui que as cordas vão em cima. Enfim, é um ajuste do violino. Esse cavalete não é solto, não, né? Ele é preso no violino, né? Ele é sobre friccionado que a gente fala, né? Ele tem um apoio aqui. Então, as próprias cordas fazem essa pressão mas e ele mantém ele é solto. Se você bater nele, é que ele não é colado. Ele tá numa posição aí, eu falo por causa do banjo e do bandolim, né? Ele tá numa posição porque ele tá regulado para... Isso. Então, não existe um cavalete universal. Porque... Esse aqui, né? Só pra galera saber. Esse aqui, ó. Né? Isso, ó. Esse cavalete. Não existe universal. Porque cada violino ele tem a sua curvatura, tem suas medidas de luthier para luthier ou de fábrica para fábrica. Então ele precisa ser feito um trabalho lindo, maravilhoso, que é uma arte. Fazer um cavalete bem feito é uma arte. É para poucos luthiers. Então procura um luthier muito bom, né? Inclusive o meu foi ajustado pelo André Amaral, que é um excelente luthier, um dos melhores que nós temos. Então, assim, a regulagem vai estar nas cravelhas? Nas cravelhas. A gente chama de apontar as cravelhas. É tipo um apontador mesmo. E aí ele faz os furos na direção certinha. Então, isso evita dela ficar voltando muito. Então, você vê como que é muito importante? Se ela estiver mal ajustada, dependendo se está calor ou frio, ela vai ficar voltando toda hora. Aí você imagina um violinista novo, que não tem um ouvido bom, se fica voltando toda hora. O que vai acontecer? Ele vai estudar desafinado, consequentemente ele vai tocar desafinado. É muito provável. Entendi. E outra coisa que também, que você falou da regulagem, né? Se, por exemplo, esse cavalete não tá no lugar certo, a distância é diferente ali, né? Exato. Na hora que você... Pra dar o Ré ali, né? A gente fala da corda vibrante e tudo mais...
Então, a distância aqui de uma nota para outra, ela tem uma pequena variação de violino para violino, né? Então, só que o ajuste também, a alma tem uma madeira, assim, aqui dentro do violino, que a gente chama de alma. Você tá vendo? Consegue ver? Eu consigo ver que tem Isso, uma madeirinha uma assim. madeirinha ali, né? Então, essa madeirinha, ela tem que estar na posição certa, o cavalete também, e pode interferir sim na digitação das notas. Tanto é que existem violinistas que eles acostumam, às vezes, o violino ajustado da forma incorreta, e quando ajusta da forma correta, ele fala, não quero, eu quero que volta da outra, né? Quero que volta da forma que estava. Então, só abrindo um parênteses bem básico aqui, como que emite som no violino, né? É interessante, por quê? Quando você passa o arco nas cordas, ele transmite o som para o cavalete. Então, olha como que é importante o ajuste do cavalete. Se ele tiver grosseiro, porque ele não vem assim fininho, bem feitinho, ele vem material bruto. Então quando você compra o violino, ele não vem regulado? Tipo assim. Algumas lojas, a gente já teve um grande avanço aqui no Brasil. Algumas lojas estão vendendo já com a regulagem, já ajustados, né? Porém, eu digo que o luthier, ele é um artista. Então, de luthier para luthier, de artista para artista, tem as suas diferenças, as suas características. Então, ele ajusta, ele lixa, então ele tem que fazer um belo trabalho. Algumas lojas vendem ajustado, outras vendem mais ou menos. Esse mais ou menos é muito perigoso. Então, ele passa por esse cavalete. Do cavalete, ele transmite, que isso é uma caixa acústica, ele transmite o som para essa caixa. A corda sol e ré, tá vendo? Ela transmite, tem uma barra harmônica que a gente chama aqui dentro. É uma madeira que fica aqui embaixo. Transmite para essa barra harmônica. Então, essa barra harmônica, ela também, se ela for bem construída, faz o violino soar muito melhor. E a muito madeira mais também, né? Acho que bonito. deve ser E a qualidade da madeira, exatamente. E a corda lá em mi, a maior responsável é essa alma aqui. Então, se ela for muito grossa, se ela estiver na posição errada, ela vai interferir muito. Então, ela tem que estar na posição correta, o som passa pelo cavalete, transmite na alma, e aqui no tampo, isso aqui é uma explicação do luthier André Amaral, que ele me deu. Aqui no tampo, ele tem uma parte, porque é lixado também na fabricação, aqui dentro, ele é um pouco mais, uma camada um pouquinho mais grossa, para ele poder aguentar, a alma ajuda ao tampo aqui, aguentar essa pressão, essa frição das cordas. Então ele transmite o som nessa membrana, digamos assim, que o som fica sobre aquela membrana, e aí ele se propaga pelas Fs do violino. Tá. É maciço, né? Esse violino é maciço, né? A madeira. É uma caixa acústica, isso, A madeira, ela não é prensada, né? Não é aquele tipo MDF. Compensado que eles compensado, falam, né? Mas existem violinos assim, né? Existem? Existem violinos assim. Pelo preço, aí né, eu acho, né? Isso, pelo preço. Ele é mais barato, só que o som ele é mais introspectivo, ele não expande. E quanto mais velho, em teoria, ele vai ficar com um som melhor, né? Por causa da madeira, que a madeira, eles falam que vai fechando, né? Vai melhorando, mas isso é uma pergunta muito interessante e polêmico também entre a lutearia. Que a madeira, quanto mais tempo... Isso, em teoria, violino antigo, não necessariamente, porque se você pega um violino que foi mal construído, imagina um violino mal construído. Se ele passa os anos... Não vai melhorar. Não vai melhorar. Já tá ruim o som, sendo ruim, né? Então, vamos se dizer assim, que hoje existem até os violinos modernos, o que ele tem que ser é bem construído. Depois de bem construído, sim. Se ele é um violino bem construído e ele é antigo e está na mão de um violinista que toca afinado, porque isso também interfere no som, né? Ele tem as características daquele músico, sim. Aí ele vai propagar cada vez mais o som. Você já viu o elétrico? Já vi. O que você acha? É muito interessante para quem... Eu acho que tudo vai da sua necessidade, né? Por exemplo, para quem toca em eventos, é maravilhoso um violino elétrico, porque o violino de madeira, por exemplo, quanto mais antigo, mais cuidados você tem que ter. Esse violino tem 102 anos, tem esse violino aqui. Ele é mais velho do que eu. Tem 102 anos esse violino? Não parece, né? Rapaz, nem vou deixar longe de mim isso aqui. Vai que... Então, Quanto a isso, então você tem que ter mais cuidados. Por exemplo, eu toquei num casamento que começou a chover.
E a minha assessora e minha esposa, ela segurou um guarda-chuva. Só que começou a garoar fraco. Eu acabei ficando com dó, mas com o coração na mão. Falei, meu Deus, estragar um violino desse aqui. E continuei tocando ali. Aí quando apertou mesmo, já tava no final, graças a Deus. Eu subi correndo. Se fosse um violino elétrico, um acrílico, não teria problema de dar alguns pingos de água. E até mesmo por viagens, né? Às vezes tem que ir em lugares que tem uma variação de temperatura, ou ele liga na caixa de som. Então eu acho muito interessante. Acho que é muito pela necessidade. O som muda muito. Muda, né? Muda muito. Porque é um som eletrônico, né? De uma certa forma, né? Mesmo que ajusta, assim, é diferente, né? É legal. Diferente. Bom, legal. Deixa eu perguntar, senão vou esquecer. Aí você criou um canal no YouTube. Criei um canal. Como é que foi isso? Essa criação foi por quê? Você estava afim de... O meu intuito principal mesmo foi gravar os 480 hinos numa playlist no YouTube. Porque eu falei, poxa, não tem nenhuma playlist com 480 hinos. E eu gosto de tocar Vivaldi, eu gosto de tocar Bach, eu gosto de tocar repertórios, mas louva a Deus, com os hinos é algo que é o sentimento da alma, que expressa através do som, eu me sinto visitado por Deus, porque é a palavra de Deus cantada, e transmitir virtude para quem escuta. Poder fazer o violino falar, digamos assim, através do som, colocar aquelas palavras no som. Então, eu falei, poxa, eu quero gravar as coisas de hinos até para ajudar quem está estudando e falar, nossa, eu preciso estudar o hino 3, o hino 4. Então, na verdade, foi isso. A monetização seria um bônus. Falei, legal, né? Futuramente, eu estou usando a plataforma, é justo. E isso foi polêmico. Tudo que eu faço, eu busco um conselho da palavra de Deus, em tudo que eu vou fazer. Se eu vou me aprofundar no violino, se eu vou dar aulas, se eu vou entrar numa orquestra, eu busco um conselho de Deus. Eu tenho Deus como meu pai. Porque realmente meu pai separou da minha mãe, era muito novo. Então Deus sempre foi meu pai e ele nunca me enganou. Todas as vezes que eu fui buscar um conselho de Deus, sempre foram os melhores conselhos e sempre deu certo. Não é que Deus aconselhou e vai dar certo. Não, você vai passar por dificuldades, mas ele passa junto com a gente. Aí você gravou os 480, os 400, né? Eu não cheguei a gravar os 480, eu tô no 100... Acho que 200, quase nos... então você tá nessa empreitada ainda. Ainda tô nessa empreitada. E aí, é porque assim, você chegou a dar aula então pra igreja também? Então, aí, e sim, eu dei aula da igreja desde muito novo já, depois que eu oficializei, comecei a dar aula na igreja. E aí me aprofundei muito no violino, consegui aprender muita coisa, continuo estudando, né? A partir do momento que você para de estudar, você fica estagnado, se você achar que tá bom. Então a gente sempre tem que estar estudando, a vida inteira é um estudante. Me orgulho muito disso, né? É a minha esposa que eu diga. Então... Mas você já tá bem, né? O duro é quando tá ruim, né? Pensou em estudar quando aquele som... Mas pra manter, pra manter é difícil. Sim. Eu sempre falo assim, pra começar é muito difícil. Manter as coisas é o mais difícil ainda. Em tudo, pode perceber. Sim. Manter é o que é difícil. Até você chegar, depois ficar... É difícil, mas e manter? É verdade, né? É difícil. Então... aí eu montei esse canal e aí eu comecei a dar aula, né? Inclusive as pessoas vinham tocando e falavam, nossa, gostei dele tocar, você dá aula? Sim, eu dou aula online, em particular também, presencial. Aí eu comecei a dar aulas além da igreja. Só que o ensino na igreja eu dou aula como se fosse uma aula profissional, assim. Eu falo profissional porque é um estudo mais profundo e inclusive não é barato, né? 1 hora de aula, dependendo do professor, é R$300, né? Ainda mais esse instrumento que não é tão simples assim, né? Agora, na igreja não, né? Na igreja não precisa pagar. Então, eu dou esse tipo de aula, só que é muito corrido, né? Então, aí eu comecei, as pessoas me perguntarem pelo canal, e ele começou a tomar uma proporção. E aí eu fui além. Eu falei, poxa, olha que interessante, eu não me preocupo hoje mais com monetização. Não é algo... Porque eu entendi que se você fica... Isso é muito interessante. No YouTube, quando você começa a postar os conteúdos, o YouTube, muitas das vezes, o que algumas pessoas gostam, às vezes não é algo que você quer realmente fazer. Então, eu não quero virar escravo da monetização.
Sei o que você tá falando. Né? Sei o que você tá Senão falando. você vira escravo, você é obrigado a gravar um conteúdo, você fala, É. isso aqui vai dar bastante views. Uhum. E às vezes um vídeo que não dá muito views é algo que vai te fazer muito feliz. Hoje o que me faz feliz é o quê? É poder ajudar pessoas que não têm conhecimento, não têm oportunidades, ou têm oportunidades, mas tá com dificuldades. Eu faço lives ajudando, eu falo quais são as suas principais dificuldades. Olha, para a dificuldade que você tem, o estudo é tal. Quando você se aprofunda, é muito interessante, porque você aprende a achar o problema e poder ter um estudo para aquilo. Então meu canal... Seu canal você faz tudo isso. Então você tem a parte de vídeos que ensina a parte de hinos, faz lives. Faço lives. Que aí o pessoal que tem dúvida, alguma coisa, entra lá e pergunta. Isso. Você tem até curso, tinha comentado, né? Curso, eu coloquei no YouTube, curso de vibrato. Essa é uma pergunta universal. Como que eu faço O que é vibrato? Só pra galera que não... Vibrato é uma variação da nota. Então, por exemplo... É como a nossa voz, né? É o chororó, né, velho? Isso! Alô, Então, esse vibrato, né? Na voz... No violino isso é muito presente, esse vibrato, né? Muito então, presente. o que faz ficar vocal? É o vibrato, né? Então, os instrumentos eles foram feitos para imitar a voz humana. Então, quanto mais a gente consegue imitar... Então, eu fiz esse curso de vibrato, fiz... mudanças de posições também. Quero fazer um masterclass. Você deve ter lá vídeos que ensinam algumas coisas também pontuais. Isso, eu criei uma série, tá? Uma série chamada Vibrato. Tem 2 temporadas. Rapaz, é o Netflix do YouTube. É, o Netflix do YouTube. Vocês podem... se colocar no Google, violinista Luiz Henrique, já vai aparecer, eu acho que eu devo ter quase 1000 vídeos já. Bastante. No YouTube. Então eu gravo um conteúdo assim, muito conteúdo, porque eu toco muito tempo, fico muitas horas estudando e tocando, então eu fico gravando. E é bom, e o que eu fico feliz por isso? Porque o celular não aguenta tantos vídeos. Então o YouTube guarda os meus vídeos, e aí como bônus eu posso ter uma monetização, e ainda eu tenho a lembrança, uma recordação, um legado. Fala, puxa vida, se um dia eu tiver filho, ou... sei lá, sobrinhos eu já tenho, né? Então eu falo, poxa vida, olha lá, ó. Tá vendo? Você ouviu do filho, né? As lembranças. Já viu, né? Você tá aqui, ó. Tá chegando. Então o meu canal foi crescendo. Hoje tá com 9.600 inscritos. Legal. E aí eu vario. No Instagram também eu publico e no TikTok também. O Instagram eu toco muitas coisas aqui que eu sou conhecido por tocar no final do espelho aqui, como que eu falei, em posições extremamente altas. TikTok eu cheguei a postar algumas músicas de temas, Homem de Ferro, legal, Avengers, que legal. Né? E assim, no YouTube também, eu tenho várias playlists no YouTube, tá? Só vocês acessarem lá. Tenho dos hinos, tem desses cursos aí que eu ajudo, de lives, ensinando como que eu escolho um bom dedilhado, como que eu interpreto a poesia, né? De uma música, legal, do hino. E também repertório de casamento, né? Também. Isso também deve fazer, né? Eventos assim, né? Já começando a divulgar você, né? Isso. Você sabe o seu Insta? A gente vai colocar aqui na legenda, tá? Mas se quiser divulgar, qual que é o seu Insta? Violinista Luiz Henrique. Violinista Vocês Luiz colocarem com S. Com S. CF. Isso. Tá. Tanto para o TikTok quanto... isso, é praticamente tudo o mesmo nome. Mas no YouTube você tem lá, no meu perfil, já tem de todas as redes ali. Você consegue ver TikTok. No próprio YouTube já aparece. No próprio YouTube. Legal. Isso. E aí a pessoa consegue te contratar pra você fazer evento. Isso. Você consegue dar aula também, né? Isso, então aí é que eu tenho que administrar, exatamente. Porque dependendo da situação, não dá. Mas, sim, eu dou aulas particulares, presenciais, online, casamentos. E o interessante, agora nós vamos voltar, nós tocamos em asilo. Que legal, interessante. Cara. Casas de repouso, né? Agora sim é mais chique. Não pode, né? Casa de repouso. Então, assim, numas casas de repouso,
É que tem que ter um certo nível cultural também, porque às vezes as pessoas não gostam, né? Também tem isso. Então a gente toca naqueles que eles gostam, né? Acho que vocês não sabiam, né? Eu cheguei a tocar um tempo viola de arco também, enfim. Mas a gente vai voltar a tocar. Então a gente toca para esses... Legal. Então, você trabalha, né? Olha o tanto de coisa. Você trabalha numa empresa, né? Isso. Faz outras coisas. Aí você dá aula, você grava o vídeo no YouTube, você treina 18 horas por dia. Isso. Você não dorme, Não durmo, não come. Não como. É o violino. Eu acordo, vejo o violino, eu vou dormir, eu coloco ele num lugar que não vai interferir na madeira. Eu dou banho de sol no meu violino também, para ser saudável para madeira. Ah, o violino tem um quarto? Tem. É um quarto de música. Você tá brincando? Que foi uma briga aqui pra eu conseguir, pra conquistar esse quarto de música com a minha esposa. Mas eu tenho um quartinho de música tem lá. Esses negócios aqui onde também, eu dou aula. Estúdio aqui? Não, ainda... Não chegou nesse nível, mas eu já comprei, né, as espumas. E minha esposa que fez lá o pentagrama, o vídeo que vocês veem lá foi ela que fez. O pentagrama é o negócio lá do... Não, da musical que você fez na parede. Ela fez na parede. Vamos explicar, gente. Mas pra quem me acompanha já sabe, mas pra quem não me acompanha, o fundo... Ela fez ali a clave de sol com o pentagrama com as 5 linhas, os 4 o pentagrama de uma partitura musical. Aqui, ó. Tá vendo? Meu Deus. A gente tá pensando besteira aqui, ele tá certo. Quem tá errado é a gente aqui. Ela desenhou, fez na parede lá, tudo. Eu faço de fundo, Como né? é o nome do violino? Já tem nome? É filholino. Isso aqui é o meu filholino. Ô, Luiz Henrique, então obrigado, eu toquei em cara? orquestra profissional também, eu toquei na Filarmônica de Osasco. Toquei nessa... você também tocou na Filarmônica? Toquei na Filarmônica de Osasco um tempo. E aí, por alguns motivos, tal, distância, entre outros detalhes, eu parei de tocar lá, mas hoje eu faço parte de uma orquestra de câmara, além de tudo isso. Eu faço parte de uma orquestra de câmara, de um quarteto de cordas, e sou chamado, graças a Deus, para algumas outras orquestras também, para tocar. Vocês se apresentam o quarteto, assim, em alguns lugares? Ou é para evento? Não, é só nós mesmo, a gente grava o conteúdo pro YouTube. Ah, tá, vocês fazem para postar. Pra postagem. Isso, para postagem. E também... além dessas orquestras também, às vezes ajudo na igreja em ensaios técnicos também. Então você faz igreja, evento, gravação para YouTube, live, teu canal, dá aula, trabalho. A esposa esquece, né? A esposa sempre vai ser prioridade, né? Você faz voluntariado na igreja tocando em casamentos de graça. Também faz a parte de voluntariado às vezes eu faço. Em alguns casamentos, alguns casamentos bem específicos. Se tiver um amigo que fala, nossa, meu desejo é que meus amigos toquem no meu casamento. Aí a gente tem um coração tá vendo, Bosco? Sensível para isso. Bosco só traz convidado bom, que eu falo pra vocês. E faço visita também, tá bom? Faço visita com o pessoal da igreja também. A gente leva alegria tocando os hinos pra quem tá enfermo, pra quem tá doente, pra quem tá triste, pra quem tá desanimado. Não, legal, Carol. Parabéns primeiro, né? Por tudo isso que você faz, né? Eu nem abri aqui o violino do seu irmão. Pode abrir isso. Não, mas não, deixa ele aqui. Esse aqui é o que você falou, né? Que é o violino que era do meu irmão. Esse também tem um quarto pra ele? Fica um pra cada quarto? Fica no mesmo quarto. Eles ficam no mesmo quarto. Não, mas esse aqui, cara, guarda, viu? Guarda sempre, que essas relíquias aqui não tem preço, não tem valor. Isso aí, ele conversa comigo, digamos assim. Cara, obrigado por ter vindo aí, tá? Desculpa as brincadeiras, né? Que a gente aqui foi um prazer. Desenrolado e fazer as brincadeiras, tá? Mas, galera que quiser aí, ó, fazer a aula, contratar pro casamento, ter voluntária, fala assim, ó, eu quero voluntariado, ele vem, ele vai de graça, cara. Fala com o Luiz aqui, né? Cara, brigadão mesmo, de novo. Valeu, Cláudio, foi um prazer, junto. Tá bom? Eu que agradeço aí, tá? Agradeço vocês também. Podcast. Toda a plateia tem quase 200 pessoas aqui atrás. Renato. Que ninguém tá vendo aqui. Ailton, Anderson. Tá? E aí, agradecendo mais uma vez aí a Bosco Produções também, né? Que propicia aqui que a gente converse, consiga falar, tá? Bosco vai dar aqueles 10% se você falar que assistiu o Luiz Henrique aqui hoje. Então, Bosco, já sabe, né? Até quando isso aí?
Não, 10%. Já vi as 10%. 10% não dá. Ah, é? Na boa. Obrigado. Bem lembrado, tá? E agradecer então a Bosco sobre o Tom Podcast. Pra acabar legal, não sei se você precisa afinar aí alguma coisa aí, tá? Aqui. Mas eu acho legal você mandar uma aí. Sim. Aí você escolhe o que você achar mais legal, o que você achar que vale a pena. Eu vou tocar, já que eu tô falando da minha história, eu vou tocar o primeiro hino que eu toquei quando eu ganhei meu violino. Show. Que é um hino que fala mais grato a ti. É um hino que fala sobre gratidão. Manda bala aí. Galera, vou deixar vocês com o Luiz aqui até semana que vem. Valeu. Manda bala.